Como é que acontece o aumento da força muscular e o processo de hipertrofia? Por que os seus músculos aumentam de tamanho? Você sabe? Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar nessa videoaula de hoje. Quando você submete o organismo a um treinamento com pesos, a um treinamento de musculação, o organismo reage a esse estímulo. Ele reage provocando adaptações crônicas e adaptações agudas. As adaptações agudas são aqueles ajustes que vão acontecer no momento da realização da sessão, na hora em que você está fazendo os exercícios ou imediatamente depois, quando você termina a sessão de exercícios. As adaptações crônicas são aquelas que vão acontecer ao longo do processo de treinamento e elas vão permanecer se desenvolvendo cronicamente em decorrência do treinamento. Quanto menor for o nível de condicionamento do seu cliente, ou seja, se o seu cliente for um iniciante num programa de musculação, maiores vão ser essas adaptações. Esse processo a gente chama de janela de adaptação. Essa janela de adaptação em quem é iniciante, ela é muito maior. À medida que o nível de treinamento aumenta, à medida que o seu cliente vai se tornando mais experiente no treinamento de musculação, menor vai se tornando essa janela de adaptação. Por que que isso acontece? Porque todo mundo tem um limite máximo de adaptações a serem alcançadas com o treinamento. Quanto mais próximo desse limite você vai chegando, mais devagar essas adaptações vão acontecendo, ou seja, mais difícil vai ser de ocorrerem adaptações no organismo em decorrência do treinamento. O que a musculação vai promover nos sistemas de fornecimento de energia? Ou seja, quais são as adaptações bioenergéticas? Vai acontecer aumento da atividade enzimática dos 3 sistemas de fornecimento de energia, tanto do sistema aeróbio, quanto dos 2 sistemas anaeróbios. Os sistemas de fornecimento de energia, eles são regulados por enzimas que catalisam as reações para o fornecimento de energia. E a musculação, ela aumenta a atividade enzimática dessas enzimas. Além disso, a musculação aumenta os estoques intramusculares de glicogênio muscular. Nós sabemos que o principal combustível, o principal fornecedor de energia para a musculação, ou seja, para o treinamento de força, são os carboidratos. E os carboidratos, eles são armazenados na nossa musculatura e no fígado, ou seja, são armazenados no nosso organismo na forma de glicogênio. A musculação ainda pode promover aumento da capilarização muscular. Isso vai depender da intensidade, do volume de treinamento e do intervalo de descanso entre as séries dos exercícios. Além disso, o número de mitocôndrias não vai ser alterado com o treinamento de musculação. O que pode acontecer é uma diluição do número de mitocôndrias existentes por conta de um processo de hipertrofia, como nós vamos já ver a seguir, que vai fazer com que a densidade mitocondrial possa ser diminuída em decorrência do treinamento. A musculação promove importantes adaptações nas fibras musculares, nas células musculares. Essas adaptações vão fazer com que o volume muscular aumente, e isso vai acontecer em decorrência de 2 processos: a hipertrofia ou a hiperplasia. A hipertrofia é o processo de aumento do volume celular no músculo, ou seja, ele aumenta a área de secção transversa da fibra da célula muscular. É muito comum e é o principal responsável pelo aumento do volume da célula e, consequentemente, do volume muscular. O outro processo, chamado de hiperplasia, nada mais é do que o aumento no número de fibras musculares. Acreditava-se até pouco tempo atrás que esse processo não acontecia em seres humanos, porém a literatura já vem mostrando indícios de que pode acontecer hiperplasia em seres humanos. Entretanto, se acontecer, esse processo só é responsável por até 5% do volume total de aumento na musculatura que é conseguido com o treinamento de musculação. Consequentemente, a principal responsável pelo aumento do volume muscular é a hipertrofia. A hipertrofia é decorrente do processo de síntese proteica, ou seja, de formação de proteína. O nosso organismo está o tempo todo formando proteína e degradando proteína. Consequentemente, para que ocorra a hipertrofia, a taxa de formação, de síntese de proteína, ela tem que ser maior do que a taxa de degradação de proteína, fazendo o que a gente chama de balanço proteico positivo. Essa hipertrofia, ela vai acontecer em todos os tipos de fibras musculares. Nós sabemos que os nossos músculos são compostos por vários tipos de fibras, por exemplo, as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2. O processo de hipertrofia vai
acontecer tanto nas fibras tipo 1 quanto nas fibras tipo 2. Entretanto, a hipertrofia das fibras do tipo 1 parece ser mais em decorrência da redução da degradação da proteína. Já a hipertrofia das fibras tipo 2 parece ser resultante muito mais da síntese proteica do que da redução da degradação. Entretanto, todos os tipos de fibras musculares podem ser hipertrofiadas em decorrência do treinamento de musculação. Lembrando que a síntese de proteína e a degradação de proteína são maiores em indivíduos destreinados, ou seja, se o seu cliente é iniciante no treinamento, a degradação de proteína e a síntese nele vai ser bem maior do que se ele fosse de nível mais avançado. Entretanto, em indivíduos mais avançados, a degradação de proteína é reduzida. O treinamento crônico vai promovendo redução da degradação proteica. Para a formação de proteína, é importante a existência de aminoácidos, porque as proteínas são formadas por aminoácidos e o treinamento de musculação aumenta o fornecimento de aminoácidos, ou seja, aumenta o transporte de aminoácidos na membrana celular. Esse processo ele ocorre em decorrência de um maior aporte sanguíneo nos músculos que estão sendo submetidos ao treinamento. Você sabe o que é memória muscular? Já percebeu que quando você é praticante de musculação e por algum motivo interrompe o treinamento e ao retornar as adaptações parecem acontecer de forma mais rápida? Pois é, isso realmente acontece e a gente chama isso de memória muscular. Nós devemos nos lembrar que as nossas células musculares são células especiais, elas são células que têm muitos núcleos, elas são células multinucleadas. Cada núcleo desse é responsável por controlar uma determinada área dentro da célula. A gente chama isso de domínio mionuclear. E a área controlada por esses núcleos é uma área fixa. Portanto, se for para ocorrer aumento da área dentro da célula, ou seja, aumento da massa muscular, aumento da massa celular, vai ter que acontecer um aumento do número de núcleos. Como é que acontece esse aumento de núcleos? Existem células chamadas de células satélites que estão localizadas ali próximo da membrana celular, que essas células elas são utilizadas para reparar células ou núcleos danificados. Elas funcionam como uma espécie de célula-tronco, que são utilizadas quando tem necessidade de reparo ou de aumento da massa muscular. Consequentemente, ao estímulo de hipertrofia, essas células se inserem na musculatura, aumentando o número de mionúcleos e possibilitando o aumento da massa muscular. Agora, com o maior número de mionúcleos, a gente pode aumentar o volume da célula, porque eu vou ter condições de aumentar o número de domínios mionucleares. Quando você interrompe o processo de treinamento, vai acontecer o processo inverso, sua massa muscular vai atrofiar, vai diminuir. Entretanto, o número de mionúcleos não muda, eles permanecem lá. Quando você retorna ao treinamento, esses mionúcleos é que vão fazer com que as adaptações aconteçam de forma mais rápida. Eles é que são responsáveis pela memória muscular. A musculação promove uma série de adaptações também no sistema nervoso, no sistema neuromuscular. Por exemplo, indivíduos destreinados não conseguem recrutar todas as unidades motoras para um determinado movimento. O treinamento de musculação favorece a solicitação de todas as unidades motoras para a execução daquele determinado movimento, e isso faz com que a força muscular aumente. Ocorre ainda redução da ativação dos músculos antagonistas. Quando você realiza um movimento com um músculo agonista, ao mesmo tempo os músculos que se opõem àquele movimento, eles também são acionados. Isso faz com que a força para executar aquele movimento seja reduzida. Se eu reduzir a ativação do músculo antagonista, eu aumento a força muscular executada naquele movimento. E isso é uma adaptação da musculação. Outro mecanismo adaptativo é o recrutamento coordenado das unidades motoras. Quanto mais coordenado for o recrutamento das unidades motoras, maior é a força que você vai conseguir executar. Por exemplo, se você for empurrar um carro e chamar 3 pessoas para lhe ajudar, se você não disser o 1, 2, 3 já para todo mundo empurrar no mesmo tempo,
talvez você não consiga empurrar o carro. Então, se cada um for empurrar em um tempo diferente, ou seja, de forma descoordenada, talvez você não tenha a força necessária para mover aquele carro. A mesma coisa acontece com os nossos músculos. Nos músculos envolvidos em um determinado movimento, se as unidades motoras forem recrutadas de forma coordenada, a força muscular que eu vou executar naquele movimento também vai ser aumentada. Isso ocorre em decorrência do treinamento de musculação. Ainda que de forma especulativa, alguns autores acreditam que possa acontecer inibição das unidades motoras de baixo limiar. O que é isso? Quando você vai executar força para mover um determinado objeto, uma determinada carga, os seus músculos, eles solicitam as fibras musculares de baixo limiar primeiro, e à medida que ele vai necessitando de maior força, ele vai recrutando outras unidades de limiares mais altos. Alguns autores acreditam que o treinamento de força, o treinamento crônico, faz uma inibição dessas unidades de baixo limiar, recrutando logo as unidades de alto limiar, favorecendo também o aumento na força muscular. Existem receptores neurais que funcionam como mecanismo inibidor, ou seja, eles funcionam para nos proteger, como os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Os fusos musculares, eles estão presentes nos músculos e eles detectam quando você está executando uma tensão exagerada naquele músculo, fazendo com que o seu sistema nervoso impeça você de realizar aquela ação. Já os órgãos tendinosos de Golgi estão presentes nos tendões, e esses órgãos tendinosos de Golgi, eles acionam a musculatura, impedem, na verdade, uma ação da musculatura quando eles detectam um estiramento exagerado do tendão. Consequentemente, esses órgãos, esses mecanismos funcionam nos protegendo, entretanto, eles reduzem a ação muscular, reduzem a ação da força muscular. Entretanto, o treinamento crônico pode inibir um pouco a ação desses mecanismos inibitórios. A musculação ainda provoca importantes alterações na junção neuromuscular. Dá uma olhada aqui. Olha só, o treinamento de força, a musculação, pode produzir alterações morfológicas na junção neuromuscular, que é a junção de um neurônio com a membrana aqui da célula muscular. Ocorre, em decorrência do treinamento de força, aumento do perímetro e da área dessa junção neuromuscular. Isso favorece a transmissão do impulso nervoso entre o neurônio e a célula. Ocorre também aumento do tamanho, do perímetro e da área de dispersão dos receptores de acetilcolina, ou seja, dos receptores do neurotransmissor que vai transmitir o impulso do neurônio para a célula muscular. Essas alterações, elas também vão acontecer em outros tipos de exercício, como por exemplo exercícios de endurance. Porém, quando é realizado treinamento de força, treinamento intenso, treinamento com musculação, essas alterações aqui, elas não são impactadas com o envelhecimento. Já quando você realiza treinamento de endurance, o envelhecimento pode impactar negativamente nessas adaptações aqui. Consequentemente, o treinamento de força, ele mostra-se ser mais eficiente para promover essas adaptações, mesmo no processo de envelhecimento. Todas essas adaptações neuromusculares são de fundamental importância para os aumentos na força muscular, sobretudo nas primeiras semanas de treinamento, onde a gente observa aumentos rápidos na força muscular que não são decorrentes do processo de hipertrofia, pois a hipertrofia não vai acontecer de forma significativa nas primeiras semanas de treino. É importante ressaltar também que mesmo em indivíduos altamente treinados, que já fazem treinamento de musculação há muito tempo, essas adaptações neurais vão continuar acontecendo e vão favorecer os aumentos na força muscular. Assim como os músculos, os tecidos conectivos como ossos, cartilagem, tendões e ligamentos também sofrem adaptações em decorrência da musculação. Os ossos podem aumentar a sua área de secção transversa, assim como a sua densidade mineral. As cartilagens podem aumentar a sua espessura, servindo como método de prevenção
atenção para os desgastes crônicos ocorridos com o próprio processo natural do envelhecimento, assim como o impacto das atividades da vida diária. A musculação também é importante para os ligamentos, sobretudo os ligamentos que sofreram lesões e estão em processo de reabilitação. O aumento da força desses ligamentos é muito mais rápido e muito mais eficiente para a volta das atividades praticadas antes da lesão. Assim como o sistema músculo-esquelético, o sistema neuromuscular, o sistema cardiovascular também sofre adaptações em decorrência do treinamento de musculação. Com relação aos ajustes cardiovasculares agudos, os ajustes cardiovasculares que acontecem no momento da sessão, a gente precisa avaliar algumas variáveis. Por exemplo, débito cardíaco. O que significa débito cardíaco? Nada mais é do que a quantidade de sangue ejetada pelo coração em um determinado tempo. Geralmente a gente determina 1 minuto. Então, débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo coração em 1 minuto. Se a gente tiver quantidade de vezes que o coração bate em 1 minuto e se a gente tiver a quantidade de sangue ejetado em cada batimento, nós podemos quantificar qual é o volume de sangue ejetado pelo coração em 1 minuto, ou seja, o débito cardíaco. Qualquer esforço físico que você faça, ou seja, qualquer exercício físico que você venha a realizar, vai exigir um aumento do débito cardíaco, porque todo e qualquer esforço físico exige uma demanda maior energética, exige uma demanda maior, por exemplo, de oxigênio. Para que isso aconteça, o seu coração, o seu sistema cardiovascular, ele tem que aumentar o trabalho, porque ele tem que aumentar o débito cardíaco. Ele faz isso de duas formas, ou aumentando a frequência cardíaca ou aumentando o volume sistólico. Uma outra variável importante para se analisar durante uma sessão de treinamento de musculação é a pressão arterial. Como é que a pressão arterial se comporta no treinamento de musculação? Sempre que houver aumento da demanda metabólica, vai ter aumento do débito cardíaco. O débito cardíaco vai ser aumentado em consequências de aumento da frequência cardíaca ou do volume sistólico. Lembrando que quanto mais sangue a gente tem circulando nos vasos sanguíneos, maior vai ser a pressão que esse sangue vai fazer na parede dos vasos. Consequentemente, maior vai ser a pressão arterial. Associado a isso, algumas características próprias do treinamento de musculação podem fazer com que a resistência periférica total aumente, e isso também faz elevar a pressão arterial. Dessa forma, durante um treinamento de musculação, nós vamos ter aumento de frequência cardíaca, de volume sistólico, de pressão arterial e, consequentemente, do débito cardíaco. A musculação ainda promove uma resposta hipotensora de fundamental importância para o sistema cardiovascular. Após a finalização da sessão de exercícios de musculação, ocorre uma queda dos níveis pressóricos além dos níveis iniciais, além dos níveis de repouso. Essa queda dos níveis pressóricos, ela pode perdurar por até 24 horas depois da realização da sessão. Esse efeito é de fundamental importância, sobretudo para os clientes em que a gente quer reduzir os níveis pressóricos. Se você equalizar, dividir bem o treinamento do seu cliente, fazendo com que ele vá treinar diariamente, esse efeito da redução da pressão arterial por até 24 horas pode se somar com as sessões diárias de treinamento e o seu cliente permanecer com os níveis pressóricos mais baixos diariamente. Nós chamamos esse efeito de hipotensão pós-exercício. Além dos ajustes agudos durante a sessão de treinamento, essas variáveis de frequência cardíaca, pressão arterial e débito cardíaco também sofrem adaptações crônicas com o treinamento. A musculação, ela pode reduzir os níveis de pressão arterial e os níveis de frequência cardíaca de repouso do seu cliente. O treinamento crônico, além de reduzir os níveis no repouso, também promove menores respostas cardiovasculares do tipo frequência cardíaca e pressão arterial para as atividades da vida diária, fazendo com que o seu sistema cardiovascular trabalhe com a intensidade menor durante as atividades da vida diária e durante o repouso. Isso é particularmente importante para as pessoas que têm sistema cardiovascular debilitado e precisam evitar grandes aumentos de pressão arterial e frequência cardíaca durante as atividades do dia a dia. O treinamento resistido também promove importantes alterações na composição corporal. Como nós já vimos, ocorre hipertrofia muscular, ou seja, ocorre aumento da massa muscular.
Consequentemente, por acontecer esse aumento da massa muscular, vai acontecer redução do percentual de gordura, pois esse é relativo à quantidade de massa muscular. Se a gente tem um aumento da massa muscular, o percentual de gordura com relação a essa massa muscular vai estar reduzindo. Além disso, as características do treinamento de musculação impõem demanda metabólica que também reduz a quantidade de gordura corporal. Dessa forma, o treinamento de musculação aumenta a massa livre de gordura, aumenta a massa corporal magra e reduz o percentual de gordura e a massa corporal gorda. Bom, essa aula termina aqui. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até mais.